Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez a gente se encontra nos cultos de doutrina. Mais uma vez Deus concede a gente o privilégio de nos assentarmos ao redor da palavra dele para aprendermos um pouco, mais um pouco na realidade, com mais uma das cartas da prisão que a gente tem estudado. A gente teve do Senhor o privilégio de já aprender a respeito de Efésios, nós já estudamos Filipenses e agora a gente está na terceira carta da prisão, que é a carta aos Colossenses. E a gente, como a gente já viu, só lembrando os irmãos, a gente sabe que Paulo escreveu essas cartas quando ele estava preso na sua primeira prisão na cidade de Roma. Ainda que numa situação de tanta dificuldade, de privação, de falta de tantos privilégios, de ter sua própria vontade tolhida por vontades que estavam acima das suas. Eu não me refiro à vontade de Deus, mas na realidade à vontade de tribunais. Ainda nessa situação de tanta dificuldade, Paulo encontrou tempo de escrever, exortar e consolar as igrejas que estavam debaixo de sua tutela, entre elas a igreja que se encontrava em Colossos. A gente aprendeu que provavelmente ele escreveu essas cartas próximos no tempo que foi próximo, tanto que Efésios, ela é conhecida como a carta gêmea da carta aos Colossenses. A gente encontra na carta aos Efésios não só temas semelhantes sendo tratados, mas muitas vezes a própria maneira como ele fala, palavra por palavra, se parece muito com a carta que a gente está estudando agora, que é a carta aos Colossenses. Essa igreja, a igreja de Colossos, ela ficava na província da Ásia Menor, a cerca de 160 quilômetros da cidade de Éfeso. Então, é como se Paulo aproveitasse uma viagem só para falar com as duas igrejas a respeito de temas semelhantes, porque elas passavam por situações de dificuldades semelhantes. Provavelmente essa igreja de Colossos, ela não foi fundada por Paulo, a gente já aprendeu isso também. Provavelmente seu fundador foi um irmão chamado Epáfras, que levava a Paulo notícias dos irmãos, das dificuldades que eles passavam, da dificuldade que o próprio Epáfras estava passando com aquela igreja. E a razão da carta aos Colossenses, como a gente aprendeu com o nosso pastor, era na realidade fazer defesa ao evangelho apostólico. Ela é uma carta apologeta, né? Uma carta de defesa do evangelho. A gente sabe que na região de Colossos, na realidade naquela região da Ásia Menor, porque Efésios enfrentava um problema semelhante, estava se levantando uma doutrina que era herética, falsos profetas se levantavam e mudavam aquilo que Paulo tinha ensinado, o evangelho do Senhor Jesus, e por isso, essa foi a razão dele escrever essas cartas, a fim de que aqueles irmãos aprendessem a guardar aquilo que eles tinham aprendido. E que eles se esmerassem nisso, que eles fossem irmãos apologetas, desenvolvessem em si, na sua igreja, a capacidade de defenderem a sua fé e de defenderem o evangelho real, irmãos. É uma carta muito aplicável aos nossos dias de hoje, é uma carta muito contemporânea, porque a gente precisa também aprender a fazer as mesmas coisas. O mundo em que a gente vive está cheio de falsas doutrinas, de heresias, de coisas que se parecem ao evangelho, mas que não são o evangelho. Elas têm diferenças que aparentemente são mínimas e são descartáveis, mas não, são coisas que vão no coração daquilo que nós julgamos como evangelho, a gente não pode deixar passar despercebido. A gente aprendeu na carta aos Colossenses, nas pregações que o pastor, a irmã Simone, o Gabriel, o Eric fizeram, é que eles vêm pregando. Isso tudo que a gente tem aprendido até agora é apenas o capítulo 1. A gente viu, para começar, a saudação de Paulo, ele se apresentando àquela igreja, porque, como a gente já aprendeu, provavelmente ele não foi o fundador daquela igreja, mas ele apresentou à igreja as suas credenciais, o fato dele ser apóstolo, dele ser comissionado pelo próprio Senhor. A gente já viu também as ações de graças de Paulo a respeito dos irmãos que compunham a igreja de Colossos. E é interessante que no capítulo 1 ele cita que aquela igreja ela possuía, ele agradece a Deus pela fé, pelo amor e pela esperança daquela igreja. É impossível você não trazer à mente nessa hora 1 Coríntios 13, que quando fala dos dons do Espírito, do amor de Deus, né? E diz que a fé, o amor e a esperança permanecem. E essas três coisas essa igreja tinha, pelas quais Paulo, ele rende graças, ele louva a Deus por existirem naquela igreja. A gente viu também Paulo orando pelos colossenses, Paulo pedindo a Deus
para que aqueles irmãos eles tivessem conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas, do plano de Deus, eles recebessem do Senhor sabedoria, entendimento espiritual, que eles fossem capazes de crescer e de frutificar, que eles fossem fortalecidos pelo Senhor, capazes de agir em sua vida com perseverança, com longanimidade. E na última semana, na pregação que o irmão Eric trouxe, a gente viu que o foco foi a pessoa do próprio Cristo, né? Paulo fala a respeito da excelência de Jesus, do indivíduo Jesus e da obra que Jesus veio fazer. E é um capítulo muito lindo. A gente canta ele na igreja, né? Uma canção maravilhosa. E nós podemos aprender um pouco mais a respeito disso na semana passada. E no próprio texto da semana passada, nos versos 21 e 22, Paulo ele já dá uma pincelada a respeito do que ele ia tratar com maior profundidade no texto que nós vamos ver hoje. Os versos 21 e 22 da semana passada dizem assim: E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo fala a respeito daqueles irmãos que um dia foram inimigos de Deus, que foram estranhos ao Senhor, terem sido reconciliados, terem sido... Cristo, com seu sacrifício e com sua morte, em seu corpo fez a paz entre aqueles irmãos e o próprio Senhor. Mas o texto termina com uma condicional. Ele diz, se é que permaneceis firmes. Não é de qualquer jeito, não é só dizer que é. Tem que existir a evidência de permanecer firme na fé, numa fé que seja alicerçada naquilo que é correto, não se deixando afastar. E não se deixando afastar de quê? Da esperança do evangelho que ouvistes. Não é qualquer evangelho, é aquele evangelho que foi pregado. Não é qualquer evangelho que serve, tem que ser o evangelho certo. E ele ainda suscita, ele ainda toca. Paulo é muito inteligente. Todas as frases dele são bem pensadas, são bem colocadas. Ele ainda diz nesse próprio versículo que este evangelho, o evangelho que eles ouviram, foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E que ele, Paulo, era ministro daquele evangelho. E com falar que foi pregado a toda criatura, não quer dizer que o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo ouviram. Quer dizer que ele está disponível a qualquer criatura. Não é somente um grupo seleto que pode ouvi-lo, não é somente escolhidos, separados, que poderiam ouvir aquele evangelho. Porque justamente esse era um dos aspectos das heresias que havia naquela época. Não era para todo mundo. Era para poucos escolhidos, era uma revelação exclusiva de alguns, né? Não era todo mundo que participava, só aqueles que eram especiais. E Paulo diz, não, o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. É para aquele que tiver ouvido, para ouvir. Agora, entre ouvir e atender, aí existe uma diferença. Mas a pregação foi feita para todos. Então Paulo ele já deu uma pinceladinha a respeito do que ele ia tratar hoje no texto da semana passada. Hoje o texto que nós vamos ver, irmãos, ele se encontra no primeiro capítulo de Colossenses ainda, a gente está encerrando o primeiro capítulo. Nós vamos ver do verso 24 até o verso 29. E eu quero ir com os irmãos versículo a versículo, conversando um pouquinho. Eu espero que rapidamente, mas ajudando, entendendo e ajudando os irmãos a entenderem também melhor o texto. O verso 24 diz assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo ele começa esse versículo já com uma palavra de alegria, de regozijo. Ele diz, olha, eu me alegro nos meus sofrimentos. E isso não quer dizer que Paulo fosse masoquista, que ele fosse alguém que tinha prazer em padecer, prazer em sofrer. A alegria de Paulo nos sofrimentos dele tinha uma razão, e a razão ele expressa no próprio versículo. Me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Era o sofrimento por conta da igreja. Paulo estava dizendo, olha, eu sofro no meu corpo em favor do corpo de Cristo, que é algo muito maior. E com relação a sofrer no corpo e falar de Paulo com relação a nesse aspecto da vida dele, irmãos, a gente sabe que Paulo era escolado. Tudo quanto é sofrimento que alguém pode passar carnalmente, Paulo provavelmente passou. Né? Naufrágio, perseguição, espancamento, apedrejamento, e a lista é grande, é enorme. E ele tudo sofreu por amor à igreja, para cumprir o chamado, para ir aonde Deus mandava, para falar o que Deus mandava. O versículo até diz,
preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. E com isso, Paulo não queria dizer que a obra de Cristo ela foi incompleta, não é isso. Paulo apenas queria dizer que continuava propagando o chamado da igreja, né, de pregar o evangelho a toda criatura, né, esse evangelho que foi preparado por Deus para que todos nós o conhecêssemos. Então, quando ele diz, me regozijo nos meus sofrimentos, não é por qualquer coisa, não é de qualquer jeito. Sofrimento por vós, pela igreja do Senhor. O verso 25 nos diz assim, falando a respeito da igreja, né? Ele continua, igreja da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ele aqui, nesse versículo 25, ele ressalta o fato de que é ministro de Deus, porque havia essa dúvida de que o ministério de Paulo, o apostolado de Paulo, ele tinha sido inventado por ele mesmo, que Paulo não teria autoridade para ser quem ele dizia que era. E Paulo aqui, para aquela igreja que provavelmente nunca o tinha visto pessoalmente, ele ressalta, olha, me tornei ministro da igreja de acordo com a dispensação da parte de Deus, de acordo com o plano de Deus, que foi confiado a mim, essa função, para que vocês fossem beneficiados, para que vocês tivessem o pleno cumprimento da palavra de Deus, para que vocês aprendessem aquilo que precisam aprender. Paulo, nesse versículo, quando ele diz a vosso favor, ele está incluindo os colossenses, uma igreja que, como já disse antes, provavelmente não o conhecia pessoalmente, mas Paulo estava incluindo aqueles irmãos no seu círculo de interesse pessoal e ministerial. Se havia alguma dúvida que a igreja de Colossos era parte do ministério de Paulo, pronto, ali foi dirimido. O ministério que me foi dado em favor de vocês, a fim de que vocês pudessem ouvir a palavra de Deus de maneira plena, cumprimento completo através do ministério que Deus confiou a mim. Né? Esse é o propósito, dar àqueles irmãos, ou dar aos irmãos à igreja, pleno cumprimento da palavra de Deus, ou seja, cumpri-la cabalmente no sentido de propagar, de tornar conhecido, mas não de qualquer jeito, não qualquer evangelho, tornar conhecido do jeito certo o evangelho correto, o evangelho apostólico, aquilo que os irmãos já tinham ouvido anteriormente, mas que falsos mestres estavam tentando deturpar, estavam tentando torcer, estavam tentando fazer com que os irmãos tivessem um entendimento diferente daquilo que Paulo, daquilo que os apóstolos, que o próprio irmão Epáfras tinha passado para eles. Os versos 26 e o verso 27 dizem assim, Paulo explicando o pleno cumprimento da palavra de Deus àquela igreja, àquela parte do corpo de Cristo. Ele diz assim, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, parece uma coisa mais complicada, quando Paulo fala de mistério, parece algo mais oculto, mais difícil de ser revelado, e quando ele se refere a mistério é porque é algo que não tinha sido entendido anteriormente, mas foi entendido depois de Cristo, porque a vinda de Cristo, a instituição da igreja foi que trouxe essa revelação. O mistério é a inclusão de nós, dos gentios, do povo que não é judeu, também no plano de salvação de Deus em Cristo com os judeus. Tanto os judeus são salvos em Cristo, como a nós também foi dada essa oportunidade de sermos salvos em Cristo. Ninguém é salvo sem Cristo. Os de hoje são salvos em Cristo, os que vierem depois de nós são salvos em Cristo, os de antigamente são salvos em Cristo também. Criam na promessa de que o Messias viria e nele todas as coisas estão centradas. E falar nesse mistério não é uma exclusividade de Paulo aqui somente na carta aos Colossenses. Ele fala a mesma coisa no texto de Efésios, por exemplo, que é a carta gêmea dos Colossenses. Efésios 3, do 1 a 6, diz assim, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, por amor de nós, que não somos judeus. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros. Se é que vocês entenderam o plano de Deus, que Deus confiou a mim em benefício de vocês. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. A Paulo isso foi revelado também, como apóstolo que ele era.
Resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, no jeito que Paulo entendia o mistério de Jesus, o qual, entre outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Ninguém sabia disso antes dessa revelação acontecer na época apostólica, na época em que Jesus instituiu a igreja. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo, é obra do Espírito Santo também. A saber, e esse é o mistério, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério que antes não foi revelado. Ninguém esperava que um povo que não era chamado pelo nome de Deus, os gentios, também fossem incluídos nessa promessa, também fosse vinculada a eles a oportunidade de serem participantes da promessa de Cristo Jesus, de serem cordeiros com Cristo. E a garantia que a gente tem de que essas coisas que Paulo fala são verdade é porque o próprio Jesus tornou a presença dele conhecida entre os gentios, fez obras entre os gentios. O Espírito Santo se manifestou entre os gentios, a ponto dos apóstolos, dos discípulos de Jesus não terem como negar a veracidade dessa revelação aos gentios também. A gente aprendeu isso quando estudou Atos, quando nós vimos ali os eventos acontecerem paralelamente. Enquanto Deus falava com Pedro a respeito das coisas impuras ou não, ou puras, as coisas a que Deus purificou, falava também a Cornélio, mandando ele buscar Pedro, para que Pedro pudesse pregar o evangelho para eles. E a gente lembra da visão que Pedro teve de um lençol que descia do céu, cheio de animais que eram considerados impuros, e a voz do céu dizia a ele: olha, Pedro, mata e come. E quando Pedro se recusa porque as coisas eram impuras, a voz diz: ao que Deus purificou, não consideres comum. E aí tem um episódio de Cornélio em que ele vai, prega o evangelho, as pessoas se convertem, o Espírito Santo se manifesta ali também. E eles entendem que veio também para aqueles que não eram judeus a revelação e a salvação do Senhor. Em 1 Coríntios, a gente também vê Paulo tratando a respeito desse tema do mistério que estava oculto nos séculos anteriores e que agora era revelado, e que os gentios também estavam inclusos no plano de salvação. Paulo, quando vai conversar com a igreja de Corinto, embora Paulo fosse um homem um erudito, um homem muito estudado, um poder de discurso muito grande, de convencimento muito grande, ele diz àquela igreja que decidiu, né, no verso 2 de 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz assim: porque decidi nada saber entre vós. Eu não estou indo diante de vocês com sabedoria humana nenhuma. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. E Paulo continua, irmãos, em 1 Coríntios, ainda no capítulo 2, dos versos 7 ao 16, Paulo diz assim, a respeito do que os apóstolos, né, ele e os seus companheiros falavam. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, ninguém sabia, nem quem era muito entendido, nem quem era muito estudado. Porque se a tivessem conhecido, os poderosos jamais teriam crucificado o Senhor da glória. É verdade, se eles tivessem entendido quem Jesus era, ele não teria sido crucificado, nem que fosse por medo. Mas eles não compreenderam ao Senhor e muito menos a obra que ele estava realizando. Aí Paulo continua no verso 9. Mas como está escrito, e a gente aplica muito isso quando fala de céu, mas não é disso que esse verso 9 fala. Ele fala de Jesus, da obra dele, e dessa obra incluir todos os homens, né? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que era o próprio Cristo e a sua obra. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Claro, né? Assim como o Espírito do homem conhece o mais íntimo do homem, o Espírito de Deus, que é Deus, conhece aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus planejou. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, porque o Espírito se discerne pelo Espírito. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Quem não tem o Espírito de Deus não vai nunca entender a obra do Espírito, a obra de Jesus Cristo. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente.
Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Não é julgado porque seus pecados foram perdoados por conta da obra de Cristo. Mistério que abrange judeus e gentios, a salvação do Senhor que também nos foi vinculada. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui e na revelação que o Espírito Santo dá a cada um de nós, baseada na palavra. Não, fora da palavra não é revelação do Espírito Santo. Ela vem de qualquer outro lugar, menos do Espírito de Deus. Então, Paulo ele fala muitas vezes a respeito desse mistério que esteve oculto, né, nos séculos passados e que agora estava sendo revelado através dos apóstolos, através da ação do Espírito Santo, à igreja, que era o fato de que os gentios também estavam inclusos na obra de salvação, assim como os judeus, né? Quem quer que fosse salvo seria salvo através da obra de Cristo e não haveria acepção de pessoas. Aceitou a obra de Cristo, foi chamado na realidade, né? Foi convocado pelo Senhor, Deus nos convertendo, não há aquele que possa resistir, seja judeu, seja gentio. E o verso 28 diz assim: o qual, o mistério, né, é revelado em Cristo, né, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse mistério, o verso 28 diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E esse versículo é muito singular, irmãos, porque ele traz alguns verbos que são muito pontuais, que chamam muito a atenção. Quando Paulo fala que o mistério entre os gentios é Cristo em vós, a esperança da glória. Ele fala que esse Cristo, né, o possuidor desse mistério que é revelado, o qual nós anunciamos ao Cristo, né, no caso, pregar esse Cristo. E ele continua, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem. Ele pontua muito, de modo muito frisado, esse a todo homem, advertir no sentido de corrigir, né, depois de ter prego o Cristo, de ter falado do evangelho correto, de ter exposto e revelado o mistério, de que o Cristo também era para os gentios, ele estava ali pregando a gentios, ele advertia aquelas pessoas que ouviram a fim de que se corrigissem, advertir é corrigir, isso a todo homem, e ensinava também a todo homem, né, mostrava o jeito correto de atender o evangelho, né? Não é qualquer evangelho, é o evangelho certo, o evangelho apostólico a todo homem. E isso é um contraponto. Ele termina dizendo, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E por que apresentemos todo homem? Porque, como eu disse anteriormente, as seitas, essa heresia, essa falsa doutrina que estava surgindo entre aquelas pessoas, ela era muito marcante por ser seletiva. Ela era apenas para alguns poucos especiais, alguns poucos escolhidos, alguns poucos a quem aquilo era revelado, o privilégio de ser revelado a pouca gente. Paulo diz, não, a todo homem. Nós advertimos todo homem, nós ensinamos todo homem, porque nós queremos apresentar a Deus todo homem perfeito. E perfeito não em sabedoria de homens ou em qualquer outro tipo de invenção humana, irmãos, porque isso é um risco que a gente corre muito hoje em dia. O evangelho, Paulo bate muito nesse ponto aqui, do evangelho correto, o evangelho que eles ouviram anteriormente, no versículo 21, aliás, no versículo 23 desse capítulo, ele diz, se é que permaneceis na fé, no evangelho que ouvistes. Não é qualquer evangelho, não é uma coisa mudada, e hoje isso tem acontecido muito no nosso meio. Você abre qualquer mídia para ouvir uma pregação e é muito confuso. Porque as pessoas fazem do evangelho o que querem. É um evangelho que só inclui, é um evangelho que não trata o homem, que não condena o pecado, mas que só diz, venha como está. E aí não precisa mudar. Você consegue continuar diante de Deus do jeito que você está hoje. E a gente sabe que o evangelho apostólico não é assim. O evangelho de Cristo, a revelação do Senhor, ela implica em renúncia, ela implica em carregar a nossa cruz, ela implica em priorizar a Deus, como nós temos aprendido nas manhãs de domingo, no Sermão do Monte, Deus antes de todas as coisas. Ela implica em você subjugar a sua vontade, a vontade que é de Deus para a sua vida, em tudo, em todos os aspectos. Então, é um caminho que não é simples, não é fácil, né? O próprio Deus diz, olha, é apertado, poucos acertam com ele. Mas o evangelho que a gente vê ser pregado hoje em dia parece um caminho cheio de flores. Um caminho que todo mundo pode caminhar, que eu não posso
condenar o pecado do outro, eu não preciso me sentir culpado com relação ao meu próprio pecado. É o evangelho progressista que chamam, né? Que você tem cuidado para não ofender o próximo. E se esquece que uma vida de pecado ofende aquele que realmente importa, que é Deus. A gente tem que aprender a deixar o homem ofendido, irmãos. Porque quando o homem se ofende com o seu próprio pecado, talvez haja o estalo nele de que precisa mudar. A gente tem que parar de passar a mão na cabeça e deixar a pessoa caminhando enganada em seu pecado e a passos largos para o inferno. E a gente é responsável por isso também. Nós precisamos ter cuidado de atentar para o evangelho do jeito que ele está na Bíblia. Sem enfeitar, sem suavizar, sem mudar, sem trocar nenhuma vírgula, nenhum acento, nada. Né? E enfrentar a consequência que, porventura, vier, de ser visto com antipatia ou como alguém radical demais. Mas é melhor ser mal visto pelos homens do que ser infiel diante de Deus. Nós precisamos ter cuidado com isso também. E ele conclui o capítulo 1 com o verso 29, depois de ele falar de tudo isso, né, de que se regozija em sofrer por aquela igreja, de que é ministro com alegria e sofre no corpo dele as dificuldades para que o corpo de Cristo seja edificado. Depois de falar novamente do mistério que foi revelado, né, à igreja através do ministério apostólico dele também, através da obra do Espírito Santo, que é o fato de os gentios estarem inclusos no plano de salvação de Deus em Cristo, juntamente com os judeus, de exortar aqueles irmãos que essa pregação é para todos os homens, não é como aquelas heresias que eles tinham ouvido somente para alguns, e também não é de qualquer jeito, tem que ser o evangelho apostólico mesmo, pregado e ensinado primeiramente pelo Senhor Jesus e propagado pelos seus servos que caminharam com ele. Ele conclui dizendo: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Paulo não se fazia de rogado, ele sabia que o trabalho dele, ainda que fosse fatigante, ainda que trouxesse a ele exaustão física, e ele se esforçava com alegria no coração, mas era algo eficiente e era algo eficaz. Não era somente fazer certo, mas era fazer certo da melhor maneira, para atingir o resultado correto, no melhor tempo possível, a fim de que Deus fosse glorificado, irmãos. Eu oro para que seja assim na nossa vida também, como igreja, como indivíduos, que a gente busque também se afadigar, como Paulo fazia, se esforçar o máximo possível, segundo, para que também o evangelho de Deus ele seja eficaz em nós, ele opere eficientemente através de nós, que a gente não passe por essa vida só como cristãos nominais, mas que nós sejamos crentes de verdade, a fim de que Deus seja glorificado em nós. E como aplicações, irmãos, para encerrar, só a fim de que nós tenhamos algo prático para essa semana, até que venha nosso próximo culto de doutrina, eu quero deixar somente 3 conselhos para os irmãos. O primeiro deles é: fujamos do evangelho inventado. É como eu disse anteriormente, irmãos, hoje o que mais tem é evangelho, para quem quiser. Se eu não me adequo ao evangelho aqui dessa igreja, eu posso ir em outra e achar um evangelho diferente. E isso é muito torto, está muito errado. Não existe evangelho além daquele que está pregado aqui. Paulo, conversando com os Gálatas, numa das cartas dele, que não é só nessas cartas da prisão que Paulo fala a respeito disso, na carta que ele envia aos Gálatas, ele diz assim, em Gálatas capítulo 1, dos versos 6 ao 9, falando com aquela igreja: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Gálatas 1, 6 a 9. É aquilo que está aqui, irmãos. Passou disso aqui, é maldito. Passou disso aqui, nós devemos considerar anátema. Na realidade, nós não devemos sequer considerar. A gente ignora e se apega ao que está na Bíblia. Cuidado para não se apegar com doutrinas que você ouve, que tem cara de coisa bonita, mas está diferente daquilo que está aqui. E às vezes diferente em coisas que parecem simples, mas não são.
É a simplicidade que, se a gente se apegar a ela, pode deixar de caminhar para o céu e começar a caminhar para o inferno. Isso é muito sério. Além de caminhar para lá, levar pessoas conosco. Então, a gente precisa se limitar aqui, irmãos. Esse deve ser o nosso óculos, esse deve ser o nosso limitador de visão mesmo. Que o nosso desejo não seja ter uma visão tão aberta, uma mente tão aberta a ponto de entra no ouvido e sai no outro, de tão aberto que não segura nada. Nós precisamos reter o que está aqui, na palavra de Deus. Então, que nós fujamos do evangelho inventado. A segunda aplicação, e aí é o conselho que Paulo dá a respeito, quando ele fala que o desejo deles é apresentar todo homem perfeito em Cristo, o meu conselho para vocês é seguir isso também. Sejamos nós a resposta ao desejo desse nosso irmão, desse apóstolo querido. Sejamos nós perfeitos em Cristo. Até porque a gente foi ordenado a ser assim pelo próprio Senhor. Lá em Mateus 4, 5, 48, Jesus Cristo diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Parece algo impossível e não é algo que nós vamos atingir assim, mas é uma caminhada. Nós precisamos viver nossa vida caminhando para a perfeição. A gente não pode se acostumar com os nossos pecados, com os nossos erros, nem com as nossas limitações. Mas a gente precisa viver aos pés de Deus para que essas coisas sejam vencidas, até que um dia, quando nós formos transformados, formos tornados semelhantes a Ele, a gente alcance a estatura de Cristo, né? De varão perfeito, por causa dEle, pela graça dEle. E por fim, irmãos, o último conselho que eu trago para vocês é uma aplicação. Nós precisamos ser apologetas, irmãos. Nós precisamos, como essa carta de Colossenses, ser crentes que sabem defender a sua fé. Defender a fé da maneira correta. A gente não pode olhar essas coisas que acontecem no mundo de hoje e achar legal, achar bonito, achar que está tudo bem, porque é um evangelho que não ofende ninguém, né? A intenção de pregar o evangelho não é ofender, não é bater de frente com ninguém, mas frequentemente isso vai acontecer. Quando a gente precisar escolher entre se acomodar com aquilo que desce macio ou se apegar com as coisas do evangelho que são difíceis de engolir, nós precisamos nos apegar com o evangelho. Ainda que a gente se torne persona não grata onde quer que a gente esteja. Nós precisamos ser crentes que sabem defender a sua fé. Como o próprio Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A gente só vai saber defender a nossa fé se a gente manejar bem a palavra da verdade. A gente tem o manual, a arma nas mãos. A gente só precisa aprender a fazer uso dele, irmãos. A gente não pode ignorar essa tarefa que foi deixada para nós. Nós precisamos nos apegar, assim como Paulo fez, com a missão principal que a gente vai citando em cada culto de doutrina, né? A missão que foi deixada para eles, que eles cumpriram nessas cartas, mas para nós também, que é pregar o evangelho a toda criatura, em todos os lugares. Esse evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, um propósito que inclui nós, gentios, no plano de salvação, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja, que somos nós, e através de nós. Há outros a serem resgatados e a gente precisa cumprir esse propósito, mas que a gente venha cumprir da maneira correta, pregando o evangelho correto, defendendo a nossa fé, para que ela se propague corretamente, que o mistério de Cristo continue sendo revelado e que nós sejamos aqueles que um dia possam ser contados entre os frutos de Paulo, como os colossenses foram. Amém, irmãos? Que essa carta maravilhosa da prisão, que a gente está só no comecinho dela, ainda tenha muitas revelações, que nós sejamos apegados, prontos a aprender com aquilo que o texto bíblico tem para nos ensinar. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos incluiu no teu plano, Senhor. Nós não somos judeus, não temos parentesco com eles que nós saibamos, Senhor, mas aprove ao mesmo Cristo, o mesmo Deus que um dia se revelou a eles, revelar-se a nós também em Cristo e nos incluir no teu plano de salvação, Senhor. Muito obrigada, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a viver de modo digno, a sabermos defender nossa fé, Senhor, a nos esmerar por termos uma vida perfeita que glorifique o teu nome, Senhor. Edifica-nos a cada culto de doutrina como o Senhor tem feito, Deus. Continua tendo misericórdia de nós e agindo com tua graça, Senhor, sobre essa igreja, Senhor, sobre essa parte tão pequena de tua igreja, Senhor, mas um povo que te ama. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos um pouco mais de ti,
para que a cada dia nós venhamos a te amar mais, Senhor. Nós bendizemos o teu nome e te oramos assim, em nome de Jesus. Amém.